Então, vamos falar sobre introdução. Vou pegar aqui um apontador. Introdução à eletrização, né? Esse terceiro ano a gente vai falar sobre eletricidade. Muito bem. Então, ó, a palavra eletricidade vem de ambar. Ambar, em grego, significa electrum, né? A palavra ambar é electrum. E pra gente veio aí, daí que deriva a palavra eletricidade. Ambar é uma seiva, tá vendo? Seiva de árvore seca, fossilizada. Então, à medida que ela vai ficando seca, ela vai ficando fica parecendo uns cristais. Tá vendo aqui? Ó, tem até uns animais que são aprisionados na seiva quando ela começa a derreter e tudo mais, né? E é o seguinte, quando você atrita essa seiva ou esse cristal, né, de ambar ou de elétron, o que acontece? Ela começa a atrair pequenos objetos. Então, ó, se eu pegar esse ambar aqui, ó, e atrair ele, ao ser atritado, o ambar atrai pequenos objetos. Ele consegue atrair pequenos pedaços de papel, pena, cabelo, tá certo? Então, por que que isso acontece, né? Para a gente entender isso aí, para entendermos por que isso ocorre, precisamos primeiro entender do que a matéria é constituída. Tudo bem? Então vamos lá. A matéria é constituída de átomos, que por sua vez são formados por partículas bem pequenas chamadas partículas elementares. Então isso aqui, todos nós somos constituídos, né? Somos feitos de coisinhas como essas aqui, ó, parecidas com essas aqui, ó, que são os átomos. Os átomos são feitos de elétrons, de prótons, que são esses vermelhos, e de nêutrons, que são esses verdes. Essa bolinha onde tem os nêutrons e os prótons a gente chama de núcleo. E essa nuvem ao redor do núcleo a gente chama de eletrosfera, né? Que são constituídos de elétrons. Então aqui também, ó, né? Aqui são as órbitas, né, dos elétrons. Aqui está o núcleo, onde você tem os prótons e os nêutrons, tá certo? Então todos nós, tudo que é matéria, você, a maçã que você come, o ar que você respira, o lápis que você está segurando na mão, o seu celular, a tinta que pinta a sua casa, tudo que é matéria é feita de átomos, tudo bem? E os átomos são feitos de elétrons, prótons e núcleos. Elétrons, prótons e nêutrons, tudo bem? Muito bem. Então aqui, ó, uma gota d'água é a matéria. Então a gota d'água é feita de moléculas. E o que é uma molécula? É um conjunto de átomos. E um átomo é feito de quê? Núcleo e a eletrosfera. Na eletrosfera eu tenho aqui o elétron. Tá vendo aqui? E no núcleo eu tenho, pegando o núcleo trazendo para cá, eu tenho o próton, que é esse vermelhinho, e o nêutron, que é esse azulzinho aqui. Tudo bem? Veja, a propriedade de eletricidade possui. Quem possui a propriedade de eletricidade é o elétron e o próton. O nêutron não possui essa propriedade. Então tá aqui, ó. A quantidade de carga, essa letra Q aqui, ó, é para simbolizar a quantidade de carga, tá certo? A quantidade de carga do próton, carga elétrica que o próton tem, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, se eu pegar essa vírgula aqui, ó, é 1,6 com 19 zeros para frente aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então fica 0,00000, 19 vezes até 1,6. Tá certo? Muito bem, a quantidade é muito pequena. Então, cada próton tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga elétrica. Coulomb é a unidade de carga elétrica. Assim como a unidade de volume é litro, a unidade de energia elétrica é joule, né? Ou watt-hora, ou a quantidade de tensão elétrica é volts, a quantidade de carga elétrica é o coulomb. O próton possui 1,6 vezes 10 a menos 19. O elétron possui uma quantidade de carga também de 1,6 vezes 10 a menos 19, porém com sinal negativo. Então ele tem menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E o próton mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Coulomb, tá certo? E o nêutron, infelizmente, não tem, ou felizmente, né, não tem carga nenhuma. Zero coulomb. Tá certo? O nêutron, por isso que ele é chamado de nêutron ou neutro, né? A gente chama de nêutron. Aí tudo que não tem carga, a gente chama de quê? De
neutro, está neutralizado, né? Isso aqui está neutro, mas é por quê? Porque ele vem da palavra nêutron, que não tem nenhuma carga. Tudo bem? Então, de novo, elétron tem uma carga negativa de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O próton tem uma carga positiva de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Legal? Muito bem. A interação entre as cargas. Se eu pegar dois prótons que têm cargas positivas e colocar juntas, o que vai acontecer? Eles vão tentar se separar. Vai haver uma repulsão, né? Muito bem. Se eu colocar dois elétrons, eles também vão se repelir. Também vai haver uma repulsão entre eles. Eles vão se afastar. Mas se eu colocar uma carga positiva, um próton e um elétron, eles vão se atrair. Então, veja, a gente vai ver o seguinte, ó. Fica patente para a gente o seguinte, ó, cargas iguais, próton com próton, existe uma repulsão. Elétron com elétron, existe uma repulsão. Já cargas diferentes, existe uma atração. É daí que vem aquela frase, os iguais se repelem, os diferentes, os opostos se atraem. Não é isso? Muito bem, aqui na eletricidade funciona assim, tá certo? Na vida nem sempre, né, galera? Muito bem. Um corpo eletrizado possui um número de cargas positivas diferente do número de cargas negativas. Então, quando é que um corpo está eletrizado? Como é que você pode dizer? Ó, esse objeto aqui está eletrizado. Quando ele tem mais prótons do que elétrons ou quando ele tem mais elétrons do que prótons. Se ele tiver a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons, ou seja, se ele tiver 10 elétrons e 10 prótons, ele está neutro. Tá certo? Ele é um corpo neutro, sem carga elétrica. Mas se ele tiver 10 prótons e 5 elétrons, ele está carregado ou eletrizado positivamente. Se ele tiver 20 elétrons e 5 prótons, ele está carregado ou eletrizado negativamente. Então tá aqui, ó. Então esse corpo aqui, ó. Esse corpo está neutro, ou não eletrizado, ou não carregado, como pode ser chamado. Então, ó, eu tenho um próton e um elétron. Um próton e um elétron, um próton e elétron, um próton e elétron, um próton e elétron. Então, para cada próton eu tenho um elétron. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elétrons e 1, 2, 3, 4, 5 prótons. Se eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons, então meu corpo está neutro, ou não eletrizado, ou não carregado. Muito bem? Agora eu tenho aqui, ó, um próton e elétron, um próton e elétron, um próton, um próton, um próton e elétron. Então, ó, tá faltando um elétron aqui, tá faltando um elétron aqui. Quantos elétrons eu tenho? 1, 2, 3. Quantos prótons eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 2 prótons a mais. Então esse corpo ele está eletrizado positivamente, porque ele tem mais carga positiva do que carga negativa. Aí eu tenho duas cargas positivas sobrando, tá certo? Então quando eu tenho cargas positivas sobrando, meu corpo está carregado positivamente. Eu posso também dizer que ele tem duas cargas negativas faltando, dá no mesmo, não é isso? Agora aqui, ó, um próton, dois prótons, 3, 4, 5 prótons. Então eu tenho 5 prótons. E quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, tá vendo? Então ele tem 2 elétrons a mais. Então significa o quê? Que ele está eletrizado negativamente, não é isso? Porque ele tem elétrons sobrando ou prótons faltando. Tudo bem? Então, de novo, se eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons, o corpo está neutro. Aqui. Se eu tenho mais prótons do que elétrons, o corpo está eletrizado positivamente. Se eu tenho mais elétrons do que prótons, o corpo está eletrizado negativamente. Muito bem. Então, veja bem, a carga elétrica de um corpo é um valor múltiplo da carga elementar de um elétron. Ou seja, a carga de um corpo é quantizada e vale Q igual a NE. Q é a quantidade de carga, N é o número, né, de prótons ou elétrons faltando ou sobrando, e E é exatamente a quantidade elementar, da carga elementar. Esse valor aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então veja, se eu tenho um corpo, por exemplo, com esse aqui, ó, eu tenho um corpo que tem 2 prótons a mais. É isso? 2 prótons a mais. Então, qual é a carga desse corpo? É 2, tá vendo? N é o número de prótons a mais, N, 2. E E é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Dá quanto?
3,2 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então esse corpo possui uma carga de 3,2 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Esse cara aqui possui, aqui neutralizou, aqui neutralizou, aqui neutralizou, aqui neutralizou, aqui neutralizou. Sobrou um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Então eu tenho 3 elétrons sobrando. Então, no lugar do N eu vou botar 3, tá vendo? E no lugar do E eu vou botar o quê? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19, porque é a carga do elétron que está sobrando, carga elementar. Então esse corpo tem uma carga de menos, quanto é 3 vezes menos 1,6? Menos 4,8. Então esse corpo tem uma carga de menos 4,8 vezes 10 a menos 9 Coulomb. Então, fim de apresentação. Vamos tentar fazer um exercício? Quais são as cargas elementares? Elétrons, nêutrons e prótons, elétrons e prótons, átomos e moléculas, átomos, elétrons, moléculas e prótons. A carga de qualquer corpo é múltipla de 2, um valor pequeno, quantizada, ou seja, assume valores múltiplos da carga elementar, sempre negativa ou par. Qual é o valor da carga elementar? Qual é a fórmula para calcular a carga de um corpo eletrizado? Um corpo positivo tem? Muito bem, galera. É isso aí. Então, a nossa aula de hoje foi sobre eletricidade, quer dizer, uma introdução à eletrostática, não é isso? Nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.